O milionário barbeiro fica chocado quando um mendigo negro desconhecido ajuda na barbearia. André, o milionário barbeiro, estava sentado em sua poltrona de couro, observando a cena luxuosa de seu salão. As paredes eram adornadas com quadros de estilistas famosos. Os espelhos refletiam sua própria imagem impecável, e os clientes, bem vestidos, conversavam despreocupados enquanto a música suave preenchia o ambiente. Mas, apesar de todo o glamour, havia um eco angustiante dentro dele. Com tantas coisas incríveis ao seu redor, aquele vazio se tornava cada vez mais ensurdecedor. Um dia, algo inesperado aconteceu. A porta da barbearia se abriu com um rangido, e um mendigo negro, suas roupas sujas e cabelo desgrenhado, entrou. O ar ficou pesado. Os clientes murmuraram. Alguns olharam com desdém, outros com surpresa. A atmosfera ficou tensa. "Você pode me ajudar?" pediu Jonas, com uma voz calma que contrastava com a aparente desordem de sua vida. André hesitou, mas algo na forma como aquele homem olhava para ele o fez avançar. "Corta o cabelo, só", respondeu quase sem querer. O que poderia sair errado? Durante o corte, a conversa fluiu. Para surpresa de André, Jonas falava com profundidade. "Essa vida que você leva é cheia de beleza, mas vazia de significado", disse ele, cuspindo a verdade como se fosse um veneno precioso. André se sentiu atacado. Suas mãos tremiam e a tesoura quase escapuliu de seus dedos. Como um mendigo ousava falar assim? Então, o inesperado se desenrolou. Jonas se revelou como alguém com um passado intrigante, alguém que tinha sido um artista renomado em sua juventude. Ao ouvir isso, o coração de André disparou. Ele estava começando a ver além da superfície. As palavras de Jonas começaram a desconstruir sua vida superficial, como se um véu estivesse sendo levantado. De repente, a porta se abriu novamente. Era Armando, um rival ardiloso que sempre se dedicou a derrubar André. Ele observou a cena, um sorriso malicioso no rosto, como se estivesse pronto para aproveitar qualquer oportunidade de envergonhá-lo. André sentiu um nó na garganta. Esse encontro não poderia acabar bem. E então, no meio das revelações, Jonas mencionou sua mãe, uma mulher desaparecida há anos. O que André não esperava era que ele se lembrou dela. Uma mulher que havia despertado seu amor na juventude e desaparecido tão misteriosamente. A mente de André girou com a revelação. Era impossível. Como os caminhos de suas vidas se entrelaçavam de uma forma tão chocante. Seu mundo estava se desmoronando, enquanto ele lidava com a conexão que nunca soube que existia. Terra. B. De sentença. Que mudou um pouquinho a cabeça, porque no exterior ele enfrentaria seus preconceitos e o medo que afligia seu coração, ou deixaria que o passado o consumisse, arrastando consigo a reputação que tanto prezava. André percebeu que tinha que decidir o que priorizar, mas antes que pudesse fazer algo, um novo mistério sobre Jonas brotou. Uma história obscura que parecia mais ameaçadora a cada revelação. O que ele fará agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos em... Armando, observando cada movimento, lançou um sorriso malicioso e decidiu intervir. Ah, André, se não fosse você, eu acharia que essa barbearia estava se transformando em um abrigo. Suas palavras cortaram o silêncio, como uma faca afiada. Os clientes olharam para seu rival, e uma onda de murmúrios começou a se espalhar pela sala. André queria gritar, mas suas palavras morreram em sua garganta. O que Armando pretendia. Jonas, por sua vez, não se abalou. Ele continuou a conversa, suas mãos grandes e calejadas movendo-se suavemente, enquanto a tesoura de André capturava mechas de cabelo. Às vezes, a verdadeira riqueza não está no que temos, mas nas experiências que vivemos, disse Jonas, sua voz serena. O ardor em suas palavras parecia queimar ainda mais agora. Mas então, tudo mudou. Em meio a um silêncio constrangedor, um estrondo ecoou. A porta da barbearia foi aberta com violência, e um grupo de homens entrou. O clima de descontração do salão se desfez instantaneamente. Os clientes pararam de conversar e se voltaram, temendo o que estava prestes a acontecer. Jonas! Gritou um dos homens, a voz carregada de raiva. A cena se desenrolava como um filme de terror. O coração de André disparou. Você tá com problemas, cara. Eu não sou mais o que você pensa que sou, Jonas respondeu, sua voz ainda firme. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? André viu a sombra da culpa e do medo na expressão de Jonas. Era como se ele conhecesse aqueles homens bem. A verdade estava começando a emergir em camadas desconcertantes. Os homens cercaram Jonas. Seu olhar era um misto de desdém e raiva. É hora de você pagar por tudo, um deles disse, avançando em direção a Jonas. André sentiu um nó na garganta. Ele queria intervir, mas as palavras não saíam. O que Jonas havia feito? Jonas sorriu, mas não era um sorriso de desespero. Era tranquilo. Eu não sou mais o homem que você achava que conhecia, ele afirmou, com uma confiança que fez os homens hesitarem. Sou um artista, um que você nunca vai esquecer. Aquilo fez André estremecer. Um artista? As peças do quebra-cabeça começaram a encaixar. O que Jonas realmente era? Os homens riram. Artista? Você está apenas um passo do fundo do poço, Jonas. Um deles revelou uma faca, e o ambiente ficou tenso como corda prestes a estourar. Nesse momento, algo dentro de André estalou também. Ele não podia deixar isso acontecer. Esperem, gritou ele. A voz alta e autoritária, surpreendendo a todos na sala. Armando ficou despreparado. Os olhares mudaram para André. O medo o consumia, mas a determinação também. Ele precisava defender Jonas, de alguma forma. No entanto, as coisas ficaram ainda mais complicadas. André, isso não é seu, Jonas começou a dizer. Mas o pânico já começava a tomar conta dele. Os homens se voltaram, confundidos. E no meio daquela confusão, uma das facas caiu no chão, mas não quebrou o clima tenso. André estava prestes a entender que a história de Jonas era mais sombria do que imaginava. Era como se toda a sua existência estivesse prestes a ser reescrita naquele instante. A conexão entre eles se tornava mais profunda, mas também mais perigosa. O que seria necessário agora? Era um jogo do qual ninguém poderia escapar. Por que aqueles homens estavam atrás de Jonas? E qual havia sido o verdadeiro passado do artista? André sentiu a adrenalina subir.
O que ele faria agora poderia mudar tudo. Ele estava prestes a entrar em um mundo que nunca imaginou existir. E neste momento crítico, o passado de Jonas se tornava um labirinto de segredos inexplorados que desafiavam tudo que André acreditava até então. O que aconteceria agora? A tensão nascia ali e as perguntas eram muitas. O futuro parecia incerto e cada segundo contava. André estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Enquanto a tensão pairava no ar, ele sabia que tinha que se posicionar. Esperem! Sua voz reverberou pelo salão, surpreendendo a todos. Armando ficou em choque. Os clientes prendiam a respiração, não acreditando que ele tinha coragem para interromper aquela cena tensa. Os seguranças hesitaram por um momento, confusos. André olhou nos olhos de Jonas. Havia uma mistura de gratidão e medo ali. Era como se naquele instante André entendesse que a vida de Jonas estava em suas mãos. Essa não é a forma de resolver as coisas, disse ele, tentando soar mais confiante do que se sentia. Ele não é o que vocês pensam. Os homens pararam por um instante e olharam um para o outro, como se pesassem suas opções. A fúria evidente no rosto deles era terrível. E você acha que pode salvar o mendigo aqui? Dele zombou, com desdém. Esse é um erro fatal, garoto. Mas André não se deixou abater. Ele não deve nada a vocês. Ele estava surpreso com a força que aquelas palavras trouxeram. O que estava acontecendo com ele? Como ele se atrevia a defender um homem com quem tinha conversado por apenas alguns minutos? Era como se os problemas de Jonas agora fossem os dele. Jonas, entretanto, não parecia nervoso. Seu olhar se mantinha firme. Deixe-me explicar, disse, sua voz calma, contrastando com a violência da situação. Eu não sou mais o homem que vocês pensavam que eu era. Eu não sou um mendigo, eu sou... Antes que pudesse terminar, um dos homens avançou, puxando Jonas pelo colarinho. Chega de conversa fiada. Você se esqueceu do nosso acordo. As palavras dele cortavam o ar como uma faca. O salão estava em chamas com a tensão. Quase todo mundo estava paralisado. A música havia parado. O silêncio era opressor. Dedique-se ao seu trabalho e pare de se meter com quem você não deve. Você viveu a vida que escolheu. O homem gritou, dando um empurrão em Jonas. E então o inominável aconteceu. No calor da confusão, uma mulher irrompeu pela porta. Vestia um vestido simples, mas havia algo de muito familiar em seu rosto. Os olhos de André se alargaram. Aquela mulher era sua mãe, perdida há anos. Ela estava diante dele e o chão parecia desmoronar sob seus pés. — O que você está fazendo aqui? André sussurrou, sem acreditar. Ela olhou para André e para Jonas, um pânico estampado na face. — Jonas, eu vim procurando por você! A sala explodiu em murmúrios e olhares perplexos. Todos os olhos estavam voltados para eles, como se esperassem um milagre. Jonas congelou. A expressão em seu rosto se transformou. — Ângela! Sua voz saiu, quase em um sussurro. O que estava acontecendo? André não conseguia entender. A revelação parecia estar sacudindo os fundamentos de sua realidade. O que essa mulher tinha a ver com tudo? O passado que sempre o perseguiu agora se misturava com o presente de um jeito inacreditável. Os homens que antes pareciam furiosos agora estavam igualmente desorientados. O que poderia ser mais avassalador do que o retorno de alguém dado como desaparecido? Jonas finalmente olhou para André.
um misto de compreensão e desespero nos olhos. Eu tentei esquecer. Ele começou, mas as palavras não puderam sair. A conexão dos três estava prestes a se intensificar, enquanto o tempo parecia escorregar entre os dedos. No silêncio inquieto que seguiu, André sentiu o peso das revelações se acumulando. Sua vida estava se desdobrando como um tapete, revelando histórias que ele nunca soubera que estavam ocultas sob seus pés. Essas revelações poderiam destruir o que sobrara de sua paz, ou talvez dar-lhe uma nova chance de entender a verdadeira riqueza. Eu preciso saber o que você realmente é, Jonas. Ele finalmente questionou, a urgência em sua voz ecoando pela sala. E a resposta, ele sabia, poderia mudar tudo. André estava prestes a fazer a pergunta que poderia mudar tudo. Eu preciso saber o que você realmente é, Jonas. Seu coração disparava, e os olhares ao redor se prendiam nos dois homens. A tensão parecia palpável, como se o ar tivesse se tornado denso. Cada respiração, um desafio. O sal na atmosfera da barbearia deixou todos em estado de expectativa. Antes que Jonas pudesse responder, um dos homens que o cercava, o mais agressivo, deu um passo à frente. Parem com essas bobagens. Ele não é nada além de um artista fracassado. Ou talvez você não saiba, André, que ele é o responsável por tudo que deu errado na vida de muitos. A acusação caiu como um peso, fazendo um nó na garganta de André e deixando a sala ainda mais silenciosa. Jonas fixou o olhar no homem, um misto de dor e desafio nos olhos. Você não entende. Eu não sou mais aquela pessoa. O passado me moldou, mas não me define. A sua voz, mesmo firme, soava como um eco de algo que não era mais. Os murmúrios na sala aumentaram. As pessoas estavam próximas, cada uma tentando entender o que estava acontecendo. A verdade é que ele fugiu. Ele desapareceu, deixando tudo para trás. O homem continuou, as veias do pescoço saltando de raiva. E agora quer nos fazer de palhaços? O público se inquietou. Olhares de condenação se misturando com a empatia. Algum aspecto da verdade estava emergindo, e André se sentia cada vez mais perdido. Jonas, percebendo a expectativa ao seu redor, soltou um suspiro profundo. Ele olhou para a mulher que entrara recentemente, sua mãe, com um olhar que misturava expectativa e medo. Angela, eu só queria te proteger. Agora tudo havia mudado de novo. André sentiu o chão se abrir sob seus pés. A conexão com sua mãe era muito mais intensa do que imaginara. O que havia acontecido? E o que Jonas tinha a ver com isso? Mas antes que as respostas pudessem surgir, um grito irrompeu da entrada. Parem todos! A polícia está a caminho! Um oficial gritou, sua voz cortando o ar como um laser. Tomou conta da barbearia. As pessoas começaram a empurrar-se. A agitação crescia. Os homens de vestes escuras hesitaram, confusos. Era como um ímpeto de dúvida que pairava. Jonas, percebendo a brecha, fez um movimento rápido, empurrando um deles para o lado, e começou a correr em direção à saída. Sigam-me! Gritou. E a adrenalina tomou conta de André. Mas uma figura de pé, no fundo da barbearia, fez todos pararem. Era Armando, com um sorriso cruel. Oh, você realmente acha que pode fugir? Eu sempre soube que um dia a sua vida se tornaria um caos, disse ele, satisfeito, enquanto observava a cena se desenrolar. Os homens começaram a avançar novamente em direção a Jonas. André, sem pensar duas vezes, tomou uma decisão.
Não, fiquem longe dele, gritou, seu corpo se movendo como um escudo entre Jonas e os homens. O rosto de sua mãe, estupefato, olhava para ele. Era um momento de coragem e desespero. Mas o que ninguém esperava era a explosão de luz mágica que iluminou a barbearia. A porta se abriu com força, e uma mulher de cabelos longos e vestindo um manto entrou, irradiando poder. "Chega!" ela gritou, sua voz ecoando como trovão. Todos pararam. A presença dela era de outro mundo, e André sentiu os olhos da multidão se voltarem para ela, confundidos e surpresos. "Um de vocês deve pagar." Ela apontou para Jonas. "Por suas escolhas." O ar ficou frio. As revelações voavam pelas paredes do salão, e a verdade se desenrolava diante deles como um emaranhado de fios. A tensão passou de um nível incontrolável para algo sobrenatural, e o olhar de todos se fixou na mulher enigmática. André não sabia como lidar com isso. Quem era essa mulher? E que crimes Jonas havia cometido? Ele não conseguia entender nada, mas o choque em sua mente era inegável. Qual o papel que cada um deles desempenhava nesta trama? Seu coração pulsava, e ele sabia que a vida de todos ali mudaria para sempre. A batalha entre passado e presente estava prestes a explodir em um alcance que ninguém poderia prever. E quando tudo parecia prestes a se revelar, a mulher olhou diretamente para André. "Você também tem um papel a desempenhar. Mas será que está pronto para a verdade?" Nesse momento, a sala ficou em silêncio absoluto, e a tensão pairou no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O que viria a seguir? A resposta estava mais distante do que nunca. André estava paralisado. A mulher em pé diante dele, radiante e imponente, parecia ter vindo de outro universo. Sua voz havia interrompido o caos, mas agora, em meio ao silêncio, a tensão crescia. "Você também tem um papel a desempenhar. Mas será que está pronto para a verdade?" A pergunta deu. Jonas olhou para a mulher com um misto de surpresa e medo. "Ângela, não é hora disso." O medo nos olhos de Jonas fez com que André sentisse um aperto no peito. Havia um passado oculto, algo que todos ali ainda não entendiam, cada vez mais pesado. Os homens de roupas escuras agora olhavam para ela com mais atenção. O desprezo que tinham anteriormente estava se transformando em cautela. "O que você quer aqui?" Um deles perguntou, seu tom repleto de arrogância, mas com um toque de dúvida. A atmosfera ficou elétrica. Então, como uma onda, uma verdade aterradora começou a se desenrolar. Ângela deu um passo à frente. "Jonas não é apenas um artista. Ele é meu irmão." As palavras dela atingiram a barbearia como um raio. André mal podia acreditar. O rosto de Jonas empalideceu, e a confusão tomou conta de todos. "Isso é impossível!" alguém gritou entre a multidão. Mas André já estava começando a unir as peças. As semelhanças na fisionomia, a maneira como se olhavam, tudo fazia sentido agora. Era como se uma tela estivesse sendo descorada diante dele. "Eu não sabia que ele estava vivo", Ângela continuou, a voz tremendo. "Fui forçada a deixá-lo para trás, para me proteger." Ela olhou para os homens, seus olhos cheios de raiva e dor. "Eles queriam nos destruir." As revelações provocaram um murmúrio na sala. Os clientes, antes apenas espectadores, agora trocavam olhares perplexos. Armando, que até então se divertia com o tumulto, abriu um sorriso sarcástico. "Isso é uma grande peça de teatro, não é?" ele zombou.
Mas a tensão começou a escalar novamente. As coisas estavam fora de controle. Você não sabe com quem está lidando, disse Jonas. Sua voz agora mais firme. A vida que deixei para trás não tem nada a ver com a que você conhece. Era um desafio. E André sentiu seu coração disparar. O mundo que ele conhecia girava de cabeça para baixo. Mas a verdadeira calamidade não havia terminado. No instante em que Jonas terminou sua frase, um tiro ecoou pela barbearia. O som foi ensurdecedor. Um estrondo que fez todos se agacharem involuntariamente. O homem que havia ameaçado Jonas estava caído ao chão. Uma expressão de choque em seu rosto, uma ferida na mão. O caos se instalou. Os clientes começaram a gritar. André olhou para Jonas, e a expressão do artista era de desespero e compreensão. É uma armadilha, Jonas gritou. Eles só queriam nos silenciar. Os outros homens, atordoados, recuaram, e a polícia de fato entrou pela porta ao fundo, armas em punho. O pânico tomou conta, e todos começaram a correr na direção oposta. André sabia que a situação estava fora de controle. A verdade daquele momento, com os segredos de família, agora lançados ao ar, parecia uma tempestade. Ângela sussurrou para Jonas. Vá, agora, não podemos ser pegos. Mas André ficou. Aquela não era apenas a vida de Jonas ou de Ângela que estava em jogo, mas a dele também. Ele precisava saber mais. O que mais estava escondido nas sombras da história de Jonas? O que realmente aconteceu naquela noite em que a mãe dele desapareceu? Eu não posso deixar você. André respondeu, mas suas palavras foram consumidas pelo barulho da confusão. Ele sentiu um rugido interno, um chamado para a ação, mas a vida estava em perigo. As decisões estavam se formando, e o futuro de todos ali dependia de um instante. Jonas olhou para ele, um fio de determinação brilhando em seus olhos. Você precisa descobrir a verdade, André. Não desista de nós. O apelo era forte, e nesse momento, a identidade de André, suas lealdades e sua própria vida se tornaram uma tapeçaria de opções cruciais que desafiavam tudo o que ele conhecia. Essa seria a última chance de se entender, e a verdade que poderia reescrever suas vidas, ou talvez os condenar a um novo destino sombrio. Com a confusão ainda ecoando em seus ouvidos, uma nova sombra se formou na mente de André. Que mais ele descobriria sobre a conexão deles? E quem realmente estava por trás dos planos malignos? A resposta ainda estava escondida nas sombras, e ele estava prestes a mergulhar. Você também tem um papel a desempenhar. Mas será que está pronto para a verdade? A pergunta dela pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Jonas olhou para a mulher com um misto de surpresa e medo. Ângela, não é hora disso. O medo nos olhos de Jonas fez com que André sentisse um aperto no peito. Havia um passado oculto, algo que todos ali ainda não entendiam. Cada vez mais pesado. Os homens de roupas escuras agora olhavam para ela com mais atenção. O desprezo que tinham anteriormente estava se transformando em cautela. O que você quer aqui? Um deles perguntou, seu tom repleto de arrogância, mas com um toque de dúvida. A atmosfera ficou elétrica. Então, como uma onda, uma verdade aterradora começou a se desenrolar. Ângela deu um passo à frente. Jonas não é apenas um artista. Ele é meu irmão. As palavras dela atingiram a barbearia como um raio. André mal podia acreditar. O rosto de Jonas empalideceu e a confusão tomou conta de todos. Isso é impossível, alguém gritou entre a multidão. Mas André já estava começando a unir as peças. As semelhanças na fisionomia, a maneira como se olhavam, tudo fazia sentido agora. Era como se uma tela estivesse sendo descorada diante dele.
Eu não sabia que ele estava vivo. Ângela continuou, a voz tremendo. Fui forçada a deixá-lo para trás, para me proteger. Ela olhou para os homens, seus olhos cheios de raiva e dor. Eles queriam nos destruir. As revelações provocaram um murmúrio na sala. Os clientes, antes apenas espectadores, agora trocavam olhares perplexos. Armando, que até então se divertia com o tumulto, abriu um sorriso sarcástico. Isso é uma grande peça de teatro, não é? Ele zombou, mas a tensão começou a escalar novamente. As coisas estavam fora de controle. Você não sabe com quem está lidando, disse Jonas, sua voz agora mais firme. A vida que deixei para trás não tem nada a ver com a que você conhece. Era um desafio. E André sentiu seu coração disparar. O mundo que ele conhecia girava de cabeça para baixo. Mas a verdadeira calamidade não havia terminado. No instante em que Jonas terminou sua frase, um tiro ecoou pela barbearia. O som foi ensurdecedor. Um estrondo que fez todos se agacharem involuntariamente. O homem que havia ameaçado Jonas estava caído ao chão. Uma expressão de choque em seu rosto, uma ferida na mão. O caos se instalou. Os clientes começaram a gritar. André olhou para Jonas e a expressão do artista era de desespero e compreensão. É uma armadilha, Jonas gritou. Eles só queriam nos silenciar. Os outros homens, atordoados, recuaram. E a polícia de fato entrou pela porta ao fundo, armas em punho. O pânico tomou conta e todos começaram a correr na direção oposta. André sabia que a situação estava fora de controle. A verdade daquele momento, com os segredos de família, agora lançados ao ar, parecia uma tempestade. Ângela sussurrou para Jonas. Vá, agora. Não podemos ser pegos. Mas André ficou. Aquela não era apenas a vida de Jonas ou de Ângela que estava em jogo, mas a dele também. Ele precisava saber mais. O que mais estava escondido nas sombras da história de Jonas? O que realmente aconteceu naquela noite em que a mãe dele desapareceu? Eu não posso deixar você, André respondeu. Mas suas palavras foram consumidas pelo barulho da confusão. Ele sentiu um rugido interno, um chamado para a ação, mas a vida estava em perigo. As decisões estavam se formando, e o futuro de todos ali dependia de um instante. Jonas olhou para ele, um fio de determinação brilhando em seus olhos. Você precisa descobrir a verdade, André. Não desista de nós. O apelo era forte, e nesse momento, a identidade de André, suas lealdades e sua própria vida se tornaram uma tapeçaria de opções cruciais que desafiavam tudo o que ele conhecia. Essa seria a última chance de se entender, e a verdade que poderia reescrever suas vidas, ou talvez os condenar a um novo destino sombrio. Com a confusão ainda ecoando em seus ouvidos, uma nova sombra se formou na mente de André. Que mais ele descobriria sobre a conexão deles? E quem realmente estava por trás dos planos malignos? A resposta ainda estava escondida nas sombras, e ele estava prestes a mergulhar nesse labirinto de segredos, mesmo que custasse tudo. E então, no meio do tumulto, outra figura apareceu na porta, cercada pela polícia. Era Clara, a enigmática estilista, que sempre teve uma ligação com André. O que está acontecendo aqui? Ela gritou, mas ao ver Jonas e Ângela, seu rosto ficou lívido. Não pode ser! André olhou para ela confuso. Clara, você conhece Jonas? A expressão dela era de terror, e as palavras falharam em sua boca. Eles sabem a verdade sobre você.
A sala pôs-se em silêncio, e todos, sem se mover, aguardavam o que seria revelado. Essa frase ecoou, capaz de desfazer qualquer expectativa. O que aquilo significava? O que mais estava escondido? Ângela, agora mais pálida do que nunca, olhou para André. Isso não pode ser verdade. Seus olhos brilhavam com medo. Você precisa entender. Eu fiz o que fiz por você. O nó na garganta de André se apertou ainda mais, e a verdade rastejava para a superfície. O que estava por trás daquela relação entre Clara e os outros era uma teia de segredos ainda mais complexos, e a realidade estava cada vez mais fora de controle. O que você sabe, Clara? André perguntou, em um feixe de esperança e desespero. E a resposta dela poderia mudar tudo, transformando alianças e revelando um novo horror. A atmosfera estava pesada, e a verdade que estava prestes a emergir poderia ser mais devastadora do que qualquer um imaginava. A tensão era palpável, e como um predador que se aproxima da presa, André sentiu que o clímax da revelação estava prestes a explodir. E nesse instante, o futuro de todos ainda estava em jogo. André estava paralisado. A mulher em pé diante dele, radiante e imponente, parecia ter vindo de outro universo. Você também tem um papel a desempenhar. Mas será que está pronto para a verdade? A pergunta dela pairava no ar, como uma bomba, prestes a explodir. Jonas olhou para a mulher, com um misto de surpresa e medo. Ângela, não é hora disso. O medo nos olhos de Jonas fez com que André sentisse um aperto no peito. Havia um passado oculto, algo que todos ali ainda não entendiam, cada vez mais pesado. Os homens de roupas escuras agora olhavam para ela com mais atenção, um desprezo que se transformava em cautela. "O que você quer aqui?" um deles perguntou, seu tom repleto de arrogância, mas com um toque de dúvida. A atmosfera ficou elétrica. Então, como uma onda, uma verdade aterradora começou a se desenrolar. Ângela deu um passo à frente. Jonas não é apenas um artista. Ele é meu irmão. As palavras dela atingiram a barbearia como um raio. André mal podia acreditar. O rosto de Jonas empalideceu e a confusão tomou conta de todos. "Isso é impossível!" alguém gritou. Mas André já estava começando a unir as peças. As semelhanças na fisionomia, a maneira como se olhavam, tudo fazia sentido agora. Era como se uma tela estivesse sendo descorada diante dele. "Eu não sabia que ele estava vivo." Ângela continuou, a voz tremendo. "Fui forçada a deixá-lo para trás, para me proteger." Ela olhou para os homens, seus olhos cheios de raiva e dor. Eles queriam nos destruir. As revelações provocaram um murmúrio. Os clientes trocaram olhares perplexos. Armando, que até então se divertia com o tumulto, abriu um sorriso sarcástico. "Isso é uma grande peça de teatro, não é?" Mas a tensão começou a angariar novamente. "Você não sabe com quem está lidando", disse Jonas, sua voz mais firme. "A vida que deixei para trás não tem nada a ver com a que você conhece." Era um desafio. E André, no instante em que Jonas terminou a frase, um tiro ecoou pela barbearia. O som foi ensurdecedor, um estrondo que fez todos se agacharem. O homem que havia ameaçado Jonas caiu ao chão, com uma expressão de choque no rosto, uma ferida na mão. O caos se instalou. Os clientes começaram a gritar, e André olhou para Jonas. A expressão de Jonas era de desespero. "É uma armadilha!" gritou. "Eles só queriam nos silenciar." Mas antes que pudesse continuar,
A mulher misteriosa gritou. Não se movam! Sua presença transformou a sala. Era como se seu olhar tivesse paralisado todos, deixando os homens de vestes escuras petrificados. Angela, mantendo a calma, se virou. Nós precisamos sair daqui. Mas André se recusou a se mover. Ele precisava saber mais. Clara, você conhece Jonas? A pergunta saiu fervorosa. Clara hesitou. Então um brilho de reconhecimento iluminou seu olhar. Ele não pode ser. As palavras dela ficaram presas na garganta. Você vai me dizer a verdade. A voz de André ecoou, mais forte do que pretendia. Quem é ele para você? O que realmente aconteceu? O olhar de Clara se tornava cada vez mais aterrorizado. Então, em um instante, tudo mudou. Clara virou-se e, com um olhar desconcertante, murmurou: Eu sou a responsável por isso. Eu sou a razão pela qual sua mãe sumiu. Cada palavra era uma facada no coração de André. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos estavam paralisados, absorvendo a magnitude da revelação. Clara continuou, a voz agora trêmula. Foi um acidente. Algo deu errado, e eu não sabia que ela estava perto. Os homens de vestes escuras pareciam agora confusos, buscando entender o que estava acontecendo. O passado de André, a história de Jonas, tudo começava a se entrelaçar. Ele sentia que a terra estava desmoronando sob seus pés. Ouviu-se a dor na voz dele. Eu não queria, André. Preciso que você acredite. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. O aperto no peito de André se tornava insuportável. Sua mãe, ela estava envolvida. Jonas, que até então se mantinha em silêncio, falou. Ela sofreu por causa de escolhas que não queria fazer. Todas as nossas vidas foram destruídas em um instante. O murmurinho na sala crescia, e André sentiu seu mundo rodar. O que você está dizendo? Como você sabe disso? Ele estava incrédulo. A verdade foi como um soco em sua barriga. Como você se atreve a me dizer isso agora? Angela, vendo a confusão, finalmente tomou a palavra. Você precisa entender, André. Nossas vidas estão conectadas de um jeito que nunca imaginei. A sala estava um turbilhão de emoções. O que mais está escondido sob a superfície? A conexão entre eles estava prestes a ser dramaticamente revelada. E no fundo do seu ser, André sabia que a história não terminaria bem. Ele estava à beira de um abismo. E todas aquelas verdades que supostamente compreendia estavam se desmoronando em mentiras. E a única coisa que restava era um futuro incerto, onde cada decisão que tomasse poderia custar caro. O que ele faria agora? André estava paralisado. A mulher em pé diante dele, radiante e imponente, parecia ter vindo de outro universo. Ponto. Você também tem um papel a desempenhar. Mas será que está pronto para a verdade? A pergunta dela pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Jonas olhou para a mulher com um misto de surpresa e medo. Angela, não é hora disso. O medo nos olhos de Jonas fez com que André sentisse um aperto no peito. Havia um passado oculto, algo que todos ali ainda não entendiam, cada vez mais pesado. Os homens de roupas escuras agora olhavam para ela com mais atenção. Um desprezo que se transformava em cautela. O que você quer aqui? Um deles perguntou, seu tom repleto de arrogância, mas com um toque de dúvida. A atmosfera ficou elétrica. Então, como uma onda, uma verdade aterradora começou a se desenrolar. Angela deu um passo à frente. Jonas não é apenas um artista. Ele
Ele é meu irmão. As palavras dela atingiram a barbearia como um raio. André mal podia acreditar. O rosto de Jonas empalideceu e a confusão tomou conta de todos. Isso é impossível, alguém gritou, mas André já estava começando a unir as peças. As semelhanças na fisionomia, a maneira como se olhavam, tudo fazia sentido agora. Era como se uma tela estivesse sendo descorada diante dele. Eu não sabia que ele estava vivo. Ângela continuou, a voz tremendo. Fui forçada a deixá-lo para trás, para me proteger. Ela olhou para os homens, seus olhos cheios de raiva e dor. Eles queriam nos destruir. As revelações provocaram um murmúrio. Os clientes trocaram olhares perplexos. Armando, que até então se divertia com o tumulto, abriu um sorriso sarcástico. Isso é uma grande peça de teatro, não é? Mas a tensão começou a angariar novamente. Você não sabe com quem está lidando, disse Jonas, sua voz mais firme. A vida que deixei para trás não tem nada a ver com a que você conhece. Era um desafio. E André sentiu seu coração disparar. Mas a calamidade ainda não havia terminado. No instante em que Jonas terminou a frase, um tiro ecoou pela barbearia. O som foi ensurdecedor, um estrondo que fez todos se agacharem. O homem que havia ameaçado Jonas caiu ao chão, com uma expressão de choque no rosto, uma ferida na mão. O caos se instalou. Os clientes começaram a gritar e André olhou para Jonas. A expressão de Jonas era de desespero. É uma armadilha, gritou. Eles só queriam nos silenciar. Mas antes que pudesse continuar, a mulher misteriosa gritou. Não se movam. Sua presença transformou a sala. Era como se seu olhar tivesse paralisado todos, deixando os homens de vestes escuras petrificados. Ângela, mantendo a calma, se virou. Nós precisamos sair daqui. Mas André se recusou a se mover. Bom, ele precisava saber mais. Clara, você conhece Jonas? A pergunta saiu fervorosa. Então um brilho de reconhecimento iluminou seu olhar. Ele... não pode ser... As palavras dela ficaram presas na garganta. Você vai me dizer a verdade. A voz de André ecoou, mais forte do que pretendia. Quem é ele para você? O que realmente aconteceu? O olhar de Clara se tornava cada vez mais aterrorizado. Então, em um instante, tudo mudou. Clara virou-se e, com um olhar desconcertante, murmurou. Eu sou a responsável por isso. Eu sou a razão pela qual sua mãe sumiu. Cada palavra era uma facada no coração de André. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos estavam paralisados, absorvendo a magnitude da revelação. Clara continuou, a voz agora trêmula. Foi um acidente. Algo deu errado, e eu não sabia que ela estava perto. Os homens de vestes escuras pareciam agora confusos, buscando entender o que estava acontecendo. O passado de André, a história de Jonas, tudo começava a se entrelaçar. Ele sentia que a terra estava desmoronando sob seus pés. Como você pôde? Ouviu-se a dor na voz dele. Eu não queria, André. Preciso que você acredite. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. O aperto no peito de André se tornava insuportável. Sua mãe, ela estava envolvida. Jonas, que até então se mantinha em silêncio, falou. Ela sofreu por causa de escolhas que não queria fazer. Todas as nossas vidas foram destruídas em um instante. O murmurinho na sala crescia, e André sentiu seu mundo rodar. O que você está dizendo? Como você sabe disso? Ele estava incrédulo. A verdade foi como um soco em sua barriga. Como você se atreve a me dizer isso agora? Ângela, vendo a confusão, finalmente tomou a palavra. Você precisa entender, André. Nossas vidas estão conectadas de um jeito que nunca imaginei. A sala estava um turbilhão de emoções. Mas antes que todos pudessem respirar,
Um barulho estrondoso ecoou, e a porta da barbearia foi arrombada. Um grupo de agentes armados entrou com expressões sérias. Polícia! Todos no chão! A multidão ficou em choque. André sentiu seu coração afundar. Não! O que está acontecendo? E nesse momento as palavras de Clara ressoaram em sua mente. Eu sou a razão pela qual sua mãe sumiu. A revelação agora era um verdadeiro pesadelo. Mas então, enquanto a polícia se movia para conter a situação, alguém se destacou entre os homens de preto. Um deles, com um olhar familiar, removeu a máscara do rosto e revelou o rosto de seu pai. André, ele chamou, a voz carregada de tensão. É hora de você saber a verdade sobre sua mãe. O mundo de André desabou. A figura que ele pensava ter perdido era a chave de um mistério que tinha muito mais em jogo. Ao olhar para seu pai, a confusão misturou-se com a raiva. Neste momento, a narrativa já não era só sobre Jonas e sua mãe, mas sobre um ciclo de segredos que nunca deveria ter vindo à tona. O que mais esse homem sabia? O que sua mãe realmente havia feito? Não, você não pode simplesmente aparecer agora, André gritou. E todas as certezas se desfizeram, diante de mais perguntas sem respostas. A sala ficou em silêncio novamente, mas agora a tensão era insuportável. O que mais estava por vir? O passado de todos os personagens estava entrelaçado de maneiras que eles nunca imaginaram. Uma nova reviravolta chefiava a narrativa das suas vidas, e a verdade estava prestes a estourar como um barril de pólvora. E a pergunta que pairava no ar era: o que foi que realmente aconteceu? André estava paralisado. A figura imponente do seu pai, que ele acreditava ter perdido para sempre, estava diante dele. Sua presença trouxe um turbilhão de emoções que percorreu seu corpo como um choque elétrico. André, ele chamou, e ao pronunciar seu nome, as palavras pareciam pesar como chumbo. É hora de você saber a verdade sobre sua mãe. Uma onda de confusão o atingiu. O que isso significava? O que mais seu pai tinha escondido? Abreviando a distância entre eles, André sentiu o coração pulsar no peito. Você estava vivo, ele disse, mal conseguindo articulá-lo, o choque ainda o mantendo paralisado. Por que você nunca voltou? Por que nunca me procurou? O choro entalado o ameaçava desbordar. Não era seguro. Nunca foi, seu pai respondeu, mas a voz do homem estava tensa, sugando qualquer esperança. Jonas, agora em destaque, estava em uma posição delicada, observando a cena com uma expressão que mesclava dor e determinação. André, isso não é o que você pensa. Ele interveio, sua voz firme. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Não deixem eles saírem. Os homens de roupas escuras, que até então pareciam confusos, agora avançavam novamente. A atmosfera se tornava insuportável, e a urgência estava estampada nos rostos pálidos ao redor. André, sentindo que o chão estava se movendo sob seus pés, olhou para Clara. O que você sabe sobre tudo isso? A pergunta saiu como um sussurro, mas Clara apenas desviou o olhar, como se quisesse evitar a verdade prescingente. Sentindo que estava perdendo o controle, André gritou: Alguém precisa me explicar agora. O que quis dizer com responsável? Sua voz rasgou o silêncio, e os murmúrios de terror encheram a sala, todo mundo nervoso e apreensivo. O pai, com a expressão fechada, começou a explicar. Aquele dia,
A sua mãe estava prestes a revelar algo. Algo que poderia destruir muitas vidas. Ela estava me evocando para que eu pudesse ajudar, mas Clara, você a levou para aquele lugar. O desespero era evidente nas palavras dele. O pânico tomou conta da sala quando todos começaram a conectar os pontos. Jonas agora estava abismado. Mas o que você está dizendo? Aquela noite foi um acidente. Como você pôde? Mas antes que terminasse, um novo grito irrompeu. Parem todos! A polícia está aqui! O som de sirenes cortou o ar e a sala se encheu de pânico. Todos começaram a correr e André se viu no meio de um turbilhão. Mas a explosão do caos tornou-se insuportável quando, do nada, uma nova figura irrompeu pela porta. Era uma mulher com um olhar feroz, com cabelos desgrenhados. Ela gritou: "Basta! Vocês não sabem a verdade!" Todos pararam. O peso do momento se tornou opressivo. "Quem é você?" André se questionou, as palavras saindo bem de dentro, exigindo resposta. Os homens pararam, seus rostos mudando de confiança para uma confusão horrorizada. A mulher se virou, e André sentiu um frio na espinha. O rosto dela era vagamente familiar. "Eu sou Graciele, irmã da sua mãe", a mulher declarou, e a sala, que já estava eletrificada, ficou em silêncio absoluto. Os olhos de todos se fixaram dela, e o impacto das palavras reverberou. André sentia um nó na garganta. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" A verdade parecia uma avalanche, prestes a levá-lo a um abismo sem fim. "Ela está viva", Graciele afirmou com um olhar firme. "E tudo isso que você vê, todas essas mentiras são uma teia de proteção. Sua mãe estava trabalhando para proteger você de um grande perigo, algo que nem mesmo Jonas sabia." Os rostos se iluminaram de choque, e todos contiveram a respiração, como se esperassem que o mundo desabasse, a verdade prestes a se desdobrar como um manto sinistro. E no meio de tudo, André percebeu que estava prestes a dar um passo em uma realidade onde nada seria como antes, e onde a linha entre amizade, amor e traição poderia se desfazer a qualquer momento. A tensão subia. A angústia se instalou, e o desfecho da história rumo a um precipício parecia inevitável. André estava em choque, o coração batendo forte no peito. A revelação de Graciele o atingiu como um soco. Ele não conseguia processar. A sala estava cheia de murmúrios. Olhos arregalados se voltavam para ele, e a tensão no ar era quase palpável. "Então minha mãe está viva?" A voz tremia e ecoava pela barbearia, exigindo respostas. Graciele, com lágrimas nos olhos, assentiu. "Sim." "André, sua mãe sempre esteve perto, mas precisou se esconder, por sua segurança." O silêncio se instaurou novamente, enquanto os detalhes dessa nova verdade começavam a se formar nas mentes confusas dos presentes. Jonas, ainda perplexo, disse: "Mas por quê? O que ela tinha a ver com tudo isso?" O desespero em sua voz refletia o que todos sentiam. O passado estava voltando, exigindo cobrança, e agora a vida deles estava em jogo. A tensão crescente foi abruptamente interrompida por um novo barulho, mais forte que o anterior. A porta da barbearia se abriu novamente, e mais agentes da polícia entraram, as armas em punho. "Todos no chão, agora!" eles gritaram, e a sala se transformou em um verdadeiro caos. André viu os homens de roupas escuras começando a se mover. Já não tinham mais aquele ar de confiança. A polícia estava ali para acabar com a bagunça. "Pelo amor de Deus!" ele gritou, sentindo o pânico subir. "Sigam-me!" Graciele passou à frente.
a angustiante urgência influenciando seus movimentos. Bom, André seguiu. Vamos! Gritou, puxando Jonas junto com ele. A adrenalina tomou conta e, por um momento, a ligação entre eles parecia um fio de esperança em meio ao caos. Durante a corrida, André sentiu uma mistura de emoções. Um amor profundo por sua mãe, dor por tudo o que teve que passar e também pelo novo amigo que havia feito, Jonas. Ao mesmo tempo, a raiva brotava. Clara era uma estranha, e a traição havia quebrado a confiança que ele pensou manteria eterna. Quando se aproximaram da saída, o grupo de homens começou a se dispersar. Mas a polícia surgiu na frente. Parem agora! Um dos oficiais gritou, mas André gritou de volta. Não! Não vamos deixar você levar Jonas. Ele é um criminoso. A voz autoritária do policial cortou o ar. Mas André não se deixou intimidar. Ele não é o que você pensa. O choque e a determinação ferviam em suas veias. Ele não iria desistir. No meio do tumulto, os homens de vestes escuras se viraram e, numa coordenação rápida, avançaram na direção de Graciele e André. O olhar de Jonas era desesperado. O que você vai fazer? Ele questionou, o medo transparecendo. André não tinha resposta, mas se lembrou das palavras de Jonas. A verdadeira riqueza não está no que temos, mas nas experiências que vivemos. Era uma reflexão poderosa, uma motivação. Ele precisava proteger os que amava, e naqueles momentos caóticos, ele fez sua escolha. Com um movimento rápido, André se posicionou à frente de Jonas. Se alguém tem que ir, sou eu. E a força de sua voz ecoou em toda a barbearia. Ele sabia que não estava lutando apenas por um amigo, mas por um futuro que ainda não via. Enquanto o caos se desenrolava, um silêncio repentino caiu sobre eles quando uma luz ofuscante iluminou o ambiente. Era um carro de polícia brilhando nas janelas. "Polícia! Abaixem as armas!" gritaram os oficiais. E a cena se transformou. Os homens de roupas escuras hesitaram. André finalmente olhou para Jonas e Graciele, o coração pulsando. "Agora! Vamos sair daqui!" ele gritou. E com a polícia e sua mãe ao lado, a sala começou a se esvaziar. Podia sentir que um novo começo estava se formando em meio ao turbilhão. No ar, a promessa de rever sua mãe, de resolver tudo, estava a um passo. Todos correram em direção à liberdade, deixando para trás os medos do passado e abraçando o futuro incerto. No fundo de seu coração, André sabia que ainda haveriam desafios, mas ao lado de Jonas e Ângela, sentia que poderiam enfrentá-los juntos. Enquanto finalmente deixavam aquele pesadelo para trás, uma nova página se abria para eles. Agora a verdadeira pergunta era: o que exatamente o futuro reservava? André olharia para cada novo dia com esperança, sabendo que a vida era uma história em constante construção. Se você gostou dessa história, não perca nenhum momento da nossa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o que fazemos aqui. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos saber como você se sente. Compartilhe Inst.